Olá pessoal, estamos ao vivo para mais um Conecta Podcast. Hoje um convidado super especial, o Dr. Carlos Gonzalez, um especialista em direito tributário, e vem bater um papo com a gente, trocar experiências e levar conteúdo para você. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, Emerson, tudo bom? Tudo bem? Tranquilo. Quero agradecer primeiramente o senhor por ter aceito esse convite, de ter vindo aqui, bater esse papo conosco, separado um pouquinho da sua agenda para conversar com a gente, e eu acredito que vai ser uma conversa bastante produtiva, né? Eu acredito que sim, porque a gente trocar experiências que a gente tem na vida, né, sempre é válido. Nossa vida é um aprendizado, né, dia e noite. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Perfeitamente. Doutor, eu já quero sem demora, porque o nosso bate-papo vai ser bem produtivo. Queria conhecer um pouquinho da história do senhor, que chegou no direito, hoje é advogado, né? Queria conhecer um pouquinho mais do senhor, um pouco da tua história. Você me disse aí, ali no bastidores, que você foi empresário, isso? Exato, eu fui empresário. Na realidade, a minha formação inicial é em fisioterapia, né, que não tem nada a ver com o direito. Uhum. E depois de um tempo eu acabei montando uma empresa, né, porque todo o brasileiro, ele acha que ele pode ser empresário, né? Então eu tinha os mesmos pensamentos que todo mundo tem. Mas o que é ser empresário, né, no Brasil? Todo mundo diz assim, qual a sua profissão? Eu sou empresário. Não, empresário no comum seria uma profissão, mas o empresário não é isso, né? O empresário é uma pessoa que produz alguma coisa, que exerce uma atividade econômica de maneira organizada, que produz bens e serviços e etc. E isso é ser empresário. A questão é que no Brasil, a classe empresarial, né, quando você monta uma empresa, você acha que você é tudo. Você é o administrador, você é o contador, você é o operador, você sabe de tudo, você sabe de finanças, você sabe tudo. Na realidade, não existe um preparo, né, mercadológico para alguém que quer montar uma empresa. Uhum. Você simplesmente vai lá e fala, não, eu quero abrir uma empresa aqui de material de construção, eu vou lá e abro, eu não entendo nada daquilo, mas eu vou fazer, né? E a minha experiência qual foi? Eu segui o mesmo caminho, né? Eu tive uma indústria, na realidade por percalços da vida e por ser assim, às vezes um tanto teimoso e um tanto soberbo, né? Eu achava que eu sabia tudo, né? E eu não sabia. E por várias vezes houve tentativas, né, de pessoas me ajudar, de alertar, e eu achava que aquilo era bobagem. Que aquilo era só, assim, coisas de filmes, que não poderia acontecer, né? Mas alertar, você diz assim, em que sentido? Em todos os sentidos, no sentido administrativo, no sentido fiscal, no sentido de como você tocar a sua empresa, porque antigamente era um pouco mais fácil, Emerson, de você trabalhar, porque os regimes tributários e os regimes empresariais, eles eram um tanto assim, vamos dizer assim, bagunçados. Ou seja, não existia tanta tecnologia, não existia tanta coisa formalizada, entende? Hoje, para você ter uma noção, a partir de 2017, com a entrada do sistema T-Rex da Receita Federal, não sei se você já ouviu falar disso, né? É um supercomputador que existe na Receita Federal, ele consegue cruzar as informações que você levava antigamente um mês, 60 dias, 90 dias para você fazer um cruzamento empresarial. Hoje ele cruza em 4 dias 150 milhões de pastas em 4 dias. O que significa que você tem uma velocidade de informação absurda. Mas o que faz esse sistema RAL para que o empresário realmente hoje ele se esperte? Antigamente você tinha possibilidade de fazer, vamos chamar assim de falcatruas, vamos dizer assim. Vamos colocar esse termo que é bem popular, esse termo. E você ficar imune a certas coisas. Por quê? Não existia um controle tão violento assim como hoje. Só para você ter uma noção, o sistema RAL hoje da Receita Federal, chamado de ARPIA, ou o próprio T-Rex, ele
consegue, ele monitora 182 instituições financeiras ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Só um minuto, desculpa. Bom, com isso, qualquer operação que você faça por sistema bancário, hoje você faz Pix, hoje você faz TED, você faz qualquer operação que você faça, envolve o sistema bancário. No momento que você fez essa transação, a Receita Federal já sabe tudo que você fez. Então, muitas vezes o empresário diz assim, eu vou fazer tal coisa, não vai nem aparecer, eu faço no Pix. É uma ilusão isso, porque assim, qualquer operação que você faça, qualquer operação, com qualquer instituição financeira, seja ela o Banco do Brasil, que é o maior banco do país, e o Nubank, ou o Banco Pan, seja qual for a startup que você faça, ele é monitorado. Então, assim, eles sabem exatamente tudo que você faz em questão de segundos. Então, muitas vezes a tua empresa, você fala assim, mas nunca vão me pegar, nunca vai acontecer, eu sou imune porque eu faço tudo certinho. Não tem mais como, cara. Tá? Então, assim, o nosso efetivo fiscal hoje, dentro da Receita Federal e dentro da estrutura dos 3 estados da federação, vamos lá, colocar da União, dos estados, dos municípios, eles são insuficientes em pessoas, né, para conseguir monitorar isso. Então, a velocidade de informação ela é muito maior do que o poder fiscal, do que o poder de fiscalização. Então, muitas vezes você consegue ainda, por um determinado tempo, conseguir. Mas o fato de você hoje, o risco das operações que você faz de maneira clandestina, de maneira errônea, que você acha que sabe que está fazendo o correto, o risco de você ser preso é muito grande. Entendeu? Porque a sonegação fiscal, o Estado hoje, ele está assim, vorazmente em cima das empresas. Entendeu? Vou te dar só um exemplo rapidinho, assim, para a gente encurtar as MEIs. Né? O que é uma MEI? Por que foi criado a MEI? A MEI é uma microempresa individual, muito bem, uma empresa de pequeno porte que confunde o seu patrimônio com o próprio da empresa. Então, uma MEI foi uma forma de tirar a informalidade. Só que as pessoas fazem a MEI e eu não preciso pagar nada, precisa. Você precisa saber que tudo que você movimenta na sua MEI é alvo da Receita Federal. Entendeu? Então, assim, durante um ano, você movimenta, lá vou te dar um exemplo bem grotesco, você movimenta na sua conta pessoal bancária 50 mil. Puxa, 50 mil. E você chega lá no final do ano e declara na Receita Federal que você só movimentou 28, para você ficar isento. Se eu fizer um cruzamento bancário da sua conta bancária com a sua declaração de imposto de renda, o que vai acontecer? Não vai bater. Você vai ter que provar onde que estão os outros 22 mil. Você não consegue provar. Você entrou num quadro de sonegação fiscal. Entende? Então, assim, as pessoas têm que tomar, os empresários principalmente, têm que tomar muito cuidado com isso. Se associar de pessoas capazes, de pessoas que podem realmente te dizer o contexto total do fisco, né? Regime tributário. Né? Você pergunta muitas vezes para o empresário assim, qual é o seu regime tributário? Eu estou no Simples. Ele não sabe nem por que ele está no Simples, mas ele está. Mas será que o regime do Simples é realmente a melhor saída para o negócio dele? Será que alguém um dia sentou com ele e falou assim, cara, vamos sentar aqui e vamos dar uma olhada nessa tua empresa. Qual que é o teu lucro? Qual que é a tua participação? Qual que é a tua maior despesa? Qual que é o teu maior problema? Aonde que você tem as folhas de pagamento sua? Como é que é a sua folha de pagamento? Qual é a atividade econômica que você faz? Ninguém faz isso. Simplesmente eu abro a empresa e te coloco lá dentro do Simples. Por quê? Porque para mim é mais fácil. O Simples já diz o nome, Simples. É simples para quem, né? Para o contador. Ele é simples para aqueles que acham que é simples, porque não é simples. Na realidade, se você olhar o que tem dentro do Simples, ele tem as mesmas alíquotas de um regime tributário normal. Só que o que acontece? As alíquotas são reduzidas. Tudo bem, mas eu pago só 5% do Simples. É só um exemplo que eu estou te dando, tá? Então, assim, os 5% de Simples, o que está envolvido ali? PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro, ICMS, INSS e ISS.
Muito bem. Só que qual é a alíquota que está sendo colocada em cima da sua empresa? Um exemplo, 5%. Mas é sobre o que esse 5%? Sobre o seu faturamento bruto. Então, se você for olhar e analisar friamente depois a questão do faturamento bruto, eu não me beneficio de absolutamente nada do regime fiscal dentro do Simples. Todos os meus custos, todas as minhas despesas que eu tenho dentro da empresa, o que faz com elas? Nada. Porque é sobre o meu faturamento. Não importa se eu tenho um custo alto ou não, ou se a minha matéria-prima é alta ou não. No regime do Simples, isso não importa. Entende? Então, assim, muitas vezes a classificação fiscal da sua empresa, ali, que você está dentro do Simples, aonde que o Simples, para mim, é viável, no meu conceito empresarial, sendo vamos dizer assim, um ex-empregado, um ex-empresário e agora um advogado. Uhum. Umas empresas que têm um índice de mão de obra muito alto. Aí sim, você é compensatório o Simples, porque o regime previdenciário é diferente. Mas uma empresa, por exemplo, que tem uma fabricação, ela ser no Simples, até onde ela vai conseguir se beneficiar dos incentivos fiscais que existem para a indústria dentro do Simples. Entende? Então, toda essa configuração, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente determinar o que faz dentro da empresa, Emerson. Porque assim, você me perguntou lá da minha experiência, né? Eu posso ter cometido muitos fatos errados na minha vida, mas eu nunca cometi crime. Entendeu? Porque assim, ó, existe o crime da empresa, o crime de empresa e o crime na empresa. São 3 qualificações totalmente diferentes. Mas sempre o sócio está envolvido. Uhum. Entende? Então, assim, ó, eu tenho que ver qual é o tipo de crime que eu vou me enquadrar. Por exemplo, uma pessoa jurídica, ela tem personalidade? Tem. Mas ela sente? Não, ela não sente. E não se pode confundir sócio e empresa. Né? São mecanismos diferentes. Mas acho que eu estou me alongando nisso. Eu só quero dizer para você assim, ó, para você ser empresário no Brasil é algo muito difícil. Por quê? Porque você tem que se adequar realmente àquilo que a lei determina. E muitas vezes você não está adequado, você não consegue se adequar. Por quê? Por N fatores. Por falta de conhecimento, por falta de dinheiro, por falta de recurso, por falta de infraestrutura que você tem. Então, assim, você ser empresário dentro do Brasil, você tem que tomar muito cuidado. Antigamente não tanto, mas hoje a coisa está bem complicada. Eu advogo na área tributária, eu vejo todo dia isso, todos os dias. Né? E qual que você vê assim na tua vivência como advogado, doutor? Os erros que são mais comuns e também os que às vezes não são tão comuns, mas são os mais perigosos que às vezes o empresário comete. Bom, como a gente está falando aqui de empresas de pequeno porte, não empresas de grande porte, vamos falar assim, no que mais comum hoje no Brasil são as microempresas e as pequenas de pequeno porte. O erro mais comum, confusão patrimonial. Tá? A confusão patrimonial, o que significa isso? Veja, quando você tem um CNPJ, você tem uma personalidade jurídica. E a empresa não é você. Você é um contexto da empresa, mas a empresa tem vida própria. Muito bem. O que eu faço para ter essa confusão patrimonial? Comum você chegar num lugar e falar assim, pega lá o cartão da empresa e paga a conta de energia do sócio. Vai lá, faz compra de supermercado com o dinheiro da empresa. Mas essa compra de supermercado não está voltada para os funcionários da empresa, está voltada para você. Eu vou lá, ponho gasolina no meu carro com o dinheiro da empresa. Isso é o mais comum. O que isso se torna? Você faz uma confusão de patrimônio. Por quê? Porque a empresa, ela tem que ter a sua própria gestão. Então, o que você pode fazer para isso? Né? Como que você vai fazer para separar? Não existe uma coisa chamada prolabore dentro das empresas? Você sabe o que é o prolabore? É o que você recebe pela atividade econômica exercida da sua empresa. Então, você é como se fosse um salário seu. Por que existe isso? Para que você não ponha a mão no caixa da empresa. Então, assim, isso é uma das coisas. Por exemplo, venda cruzada. Né? Utiliza do patrimônio da empresa para se beneficiar o sócio de maneira irregular. Né?
Então, evasão fiscal. Quando você fala de elisão, por exemplo, que as pessoas têm que entender que a elisão fiscal seria a sonegação, mas a sonegação fiscal legal, vamos dizer assim, chama de sonegação, mas não é. A elisão é pagar menos imposto de maneira legal. Você não faz. Você prefere correr riscos desnecessários. Entendeu? Você mistura as coisas. E essa mistura vai te levar realmente a uma consequência fiscal muito grande lá na frente. Cartão de crédito. Uso o cartão de crédito da empresa para pagar a conta particular do sócio. Não pode, cara. Ou vice-versa. Eu uso o meu cartão de crédito e quem paga as minhas despesas é uma empresa. Mas contabilmente falando, essa relação jurídica não existe. Eu preciso criar essa relação jurídica dentro da empresa. Ah, mas a empresa pode emprestar dinheiro para o sócio? Pode. O sócio pode emprestar dinheiro para a empresa? Pode. Como? Com contratos de mútuo, com coisas relacionadas a realmente a verdadeira fiscalização. Entendeu? Porque você acaba fazendo crime. E o grande problema dos empresários não é você deixar de pagar, é as consequências de você deixar de pagar. E qual que é a consequência dessa confusão patrimonial, doutor? Veja, sempre que você fala, além de você ter um problema tributário, vamos dizer assim, de sonegação fiscal, de você ter que pagar uma multa, de você ter que pagar um tributo, de você ter que pagar um pecúnio, o risco de você ser preso é muito grande. Porque você está cometendo um crime tributário. E tudo que você fala em crime vai para a esfera penal. Entende? Então, assim, enquanto você está na esfera administrativa, na esfera civil, onde você deve o imposto, mas não se caracterizou sonegação, você não corre o risco de crime. Você corre um risco de perder você deixou de pagar o imposto. Muito bem, eu vou lançar uma CDA, eu vou entrar com uma execução fiscal. Uma coisa que é muito comum de você ver as pessoas assim, meu Deus do céu, foi para dívida ativa. Mas o que é a dívida ativa? A dívida ativa nada mais é do que sair da esfera administrativa e ir para a judicial. É só isso. Quando eu saio da esfera administrativa, o contador, por exemplo, da empresa, ele não consegue mais resolver absolutamente nada. Você vai precisar de quem? De um advogado. Então, a partir do momento que a Procuradoria, que a Receita Federal mandou para a Procuradoria Geral da União, ou do Estado, ou do município, uma dívida fiscal, ela se torna executória. Ela vai ser executada. Bom, todo mundo tem esse temor de ser da execução e eu ir preso. Não. Se não configurar crime, você não tem por que ser preso, porque são processos diferentes. Tá? Um processo criminal é uma coisa e um processo de execução fiscal é outra. A execução fiscal, ela vai levar o quê? A bloqueio do seu patrimônio, bloqueio da sua conta corrente, você pode perder os seus bens, dependendo do regime tributário que você tem aí de classificação da sua empresa, você pode pagar, você levar 20 anos para construir uma coisa e perder ela em 6 meses. Entende? Então você tem que tomar cuidado de não cometer o crime. Pagar imposto, não pagar o imposto é crime? Não. Não é crime, é uma inadimplência. Mas por que você não pagou o imposto? Essa é a questão. Você não pagou porque você não tinha, porque você sonegou. Entende? Uhum. Que são duas coisas diferentes. Quando a gente entra nessa questão tributária, cara, é uma questão muito delicada. Nós temos um sistema tributário extremamente complexo, o mais complexo do mundo. Tanto que esse sistema que eu disse para você aqui, da Receita Federal, o HARP, o RAL e o T-REX, somente 3 países no mundo têm isso. Brasil, que foi o idealizador, a França e a Alemanha, que são os sistemas tributários mais rígidos que tem. Por quê? Por causa da complexidade disso. Então não adianta você tentar achar que você é o cara. Entende? Com um sistema desse é impossível você. Eles sabem tudo em 3 segundos. O seu CPF, o seu CNPJ, tudo que você faz é monitorado. Então, o que eu falo para todos os empresários aqui no Brasil, empresários que estão ouvindo e pessoas que estão ouvindo, é assim, ó. Para você ser empresário, cara, aqui, você tem que se render a coisas que você comumente até repudia. Você tem que ter alguém que te aconselhe, você tem que ter alguém que te oriente, você tem que ter um apoio. Uhum. Porque o fato de você ser o inventor, o idealizador da coisa, não quer dizer que administrativamente você esteja correto, entende? Esse é o grande problema aqui no Brasil. O empreendedor, ele
empreende, já diz o nome, ele inventa. Mas o cara que administra é esse que segura a barra. É como nós dois aqui, né? Nós estamos aqui conversando, batendo esse papo bacana, eu tô te dando, a gente está passando instruções, etc, etc. Mas tem alguém que está por trás, vendo a luz, vendo isso, vendo aquilo. Esse cara lá por trás é o administrador. Nós dois somos os empreendedores. E é esse respaldo jurídico, contábil, que tem, financeiro, que as pessoas têm que se render, independente do tamanho da empresa. Porque se você ser pequeno, não importa. Se você cometer um crime, você vai pagar tanto quanto um grande. Independente, se você roubar 1 ou 1 milhão, tem diferença? Onde que está a diferença entre roubar 1 e roubar 1 milhão? O valor, né? Só. Porque o ato é o mesmo. Entende? Então não importa se você sonegou R$1 ou se você sonegou 1 milhão. O crime está cometido. E é isso que a gente tem que tirar das pessoas. É isso que o empresário tem que entender. Ah, mas nossa taxação de imposto é muito grande. Realmente, mas primeiro você tem que entender o que é imposto. Né? Então, isso durante a vida a gente vai aprendendo, às vezes de maneira deturpada. E aí acaba acontecendo o que aconteceu com todo mundo, o que acontece com todo mundo. O que eu vejo, assim, doutor, pode explicar, a frase que o empresário às vezes fala assim, porque a gente tem vários tipos, né, hoje. A gente tem um empresário que ele sonega, né, o termo é esse, não paga nada de imposto. E tem um cara que não, eu sou certinho, eu quero tudo que eu tiver que pagar, eu vou pagar. Certo. Mas às vezes esse cara que está pagando tudo certinho, na verdade, ele não está pagando tudo certinho. Se olhar e fizer uma análise, talvez alguma coisa está errada na empresa dele. E tem um cara que, de fato, aí ele está pagando tudo certo, está tendo os abatimentos que precisa ter e tudo mais. Né? Então são esses 3 tipos de cara. O que falar para esse cara, vamos falar do primeiro, que é o cara assim, puta, eu não pago imposto. E se eu pagar, eu vou quebrar. Porque essa frase que a gente ouve, às vezes, muito do empreendedor. Então, se eu pagar, eu quebro. Porque é um tributo muito alto e eles vão consumir meu lucro. Bom, qual que é o caminho para esse cara? E dentro dessa pergunta, a gente precisa encaixar daí o cara que está começando agora, mas o cara também que já está 10, 15 anos nessa pegada. Como eu vou te responder uma de cada vez. Então vamos lá. O cara que começa agora, né? Primeira coisa que é um equívoco para ele é se ele estudou realmente o mercado para ele abrir o que ele está abrindo. Né? Se houve realmente uma pesquisa de mercado e se realmente aquela qualificação que a empresa que ele está colocando para a empresa dele é a ideal. Como eu te falei lá agora há pouco, eu te disse assim, que depende da atividade que você fizer, né? Você vai pagar tudo certinho, como você falou. Depende da atividade que eu fizer, eu estou no simples. Depende da atividade que eu fizer, eu estou no lucro presumido. Depende da atividade que eu fizer, eu estou no lucro real. Bom, o que muda nessas configurações tributárias? Muda a maneira de como você realiza a sua questão fiscal, a sua questão tributária. Elas são diferentes. Né? O simples é simples, é uma coisa pontual, é faturamento versus alíquota e acabou. Né? Aí você vai lá para o lucro presumido, onde eu presumo que você tem uma lucratividade muito grande, taxa uma alíquota em você e você paga aquela alíquota, e no lucro real, como já diz o nome, vai apurar o lucro real que você teve a título de imposto de renda e outras coisas. Muito bem. O cara que não paga nada de imposto, entendeu? O risco dele é 100%. Porque, como eu te disse, até 2017, nós tínhamos uma realidade no Brasil. Hoje nós temos outra. Hoje o cruzamento bancário, cara, é absurdo. É muito forte. As instituições financeiras, é que assim, nós estamos num momento de eleição. Entendeu? Vamos esperar mudar o governo, para você ver as coisas que vão acontecer. Então, o que eu falo pro cara? Pro empresário que começou agora, desculpa usar o termo TARA, que a gente fala todo dia, então, sim. O que eu posso falar para ele? Falar assim, ó, amigo, você primeiro se oriente realmente sobre aquilo que você está fazendo, porque assim, ó, a sua empresa está em atividade e, querendo ou não, você utiliza um banco. Seja ele digital ou seja ele físico, você utiliza um banco. E todas as suas informações são cruzadas toda hora. Então, uma empresa dessa que você compra ou que você negocia, ela informa
para a Receita Federal, seja para quem for que ele informe, na própria contabilidade dele, e você é pego. Lá, vamos ver esse CNPJ e você nunca pagou nada. A multa que você vai levar dos últimos 5 anos quebra a sua empresa. Entende? Então tu vai ficar assim, eu nunca paguei, eu nunca vou pagar. Muito bem. A hora que te pegarem, o resultado seu de tudo que você conquistou pode ser diluído em questão de dias. Muito bem. Além de você sofrer um processo crime. Porque o grande problema do direito tributário porque as pessoas confundem um pouco direito tributário com direito, tudo é advogado. Não. O direito tributário, ele é um ramo do direito. E esse ramo do direito, ele é um ramo autônomo. O que eu quero dizer com isso? As regras do direito tributário são específicas. Então, assim, não importa quem importa que vai pagar. Um dos erros que os empresários cometem, vou botar tudo no nome do meu filho. Vou botar no nome da minha filha a empresa, porque achando que ela, por ser ali, nunca vai dar nada. Tá. O direito tributário não importa quem você é. Se você tiver 0 anos ou você tiver 100 anos, você vai pagar igual. Não muda. Por quê? Porque o que importa para o fisco é o dinheiro. Bom, atividades. Vou dar um exemplo para você. Você vai lá, paga 50 mil de imposto no mês. Importa se foi o Emerson, a mulher do Emerson que pagou o direito tributário? Não importa. Importa se a maneira foi lícita ou não. Mas para mim não importa. Então quando você coloca, por exemplo, um veículo no nome de um filho que é de menor de idade, você já está complicando a vida dele desde essa fase. Por quê? Porque para o direito tributário, o responsável tributário é ele. Você entende? Mas o menino não tem emprego. Não importa. Como que ele adquiriu esse carro? Ele ganhou do pai. Tudo bem, então vamos ver como que o pai comprou o carro. Você entende? Nós estamos interligados, cara. Em tudo. Hoje a criança nasce e sai com CPF dentro da maternidade. Por quê? Antigamente você tinha que ter 18 anos para fazer um CPF, correto? Hoje você sai da maternidade com CPF. Por quê? Que é justamente o aperto do cerco. Que é para justamente acabar com as fraudes. E o grande problema maior do direito, que eu vou falar assim na questão tributária, é que uma vez denunciado por crime, a única forma de você se livrar dele é pagando. Muito bem. Eu pago. Eu escapo? Pode ser que sim. Pode ser que não. Dependendo do tipo de crime que você cometeu. Entende? Então, assim, diferente de você fazer um roubo, por exemplo. Né? O direito, o tributo, ele simplesmente você tem que fazer. É uma obrigação. Então a gente tem que também aprender o que são tributos. Tá? Mas isso eu acho que fica para um outro momento, senão a gente vai se estender aqui. Né? Eu vou te dar uma aula de tributo e saber que o imposto é um dos tributos. Tá? Então o maior problema dos empresários justamente é essa resistência que eles têm em aprender. A gente sempre acha que sabe tudo. E acho que vai fugir, né? Não foge. Antigamente você fugia, né? Você conseguia driblar. Hoje não tem mais como fazer isso. O que está começando agora ele pode fazer, doutor, para ele poder... poxa, agora eu quero colocar a minha empresa em dia. Porque às vezes o cara, ele entra numa fria, ele está sonegando. Você já vai entender. Ele está sonegando. Só que assim, ele não sofreu nenhuma execução, não foi, digamos assim, não foi pego ainda. Ele tem medo de começar a fazer certo e ser pego. Então, eu queria falar sobre isso. O que você aconselharia uma pessoa que, sei lá, sonegou há muito tempo e agora quer organizar, ou ela está com medo de organizar a empresa dele? Eu faço uma alusão assim bem engraçada quando você chega numa festa, entendeu? Se você vai numa festa e você chegar gritando dentro de uma festa, o que vai acontecer? Todo mundo vai te olhar, concorda?
vai falar, pô, quem que é esse maluco que tá gritando ali? Você chamou a atenção de todo mundo. Mas se você entrar cantarolando e lá na frente depois, no meio da multidão, você começar a gritar, todo mundo vai achar que você tá curtindo e vai gritar junto com você. Bom, o cara que tá começando agora, ou que ele já tem esse histórico de sonegação, vamos dizer assim, esse é um nome muito pesado, né? Mas vamos falar que ele tem uma elisão fiscal de maneira inadequada. Tá? O que ele pode fazer para isso? Primeiro, ele tem que se orientar justamente com profissionais que podem realmente mostrar para ele como fazer. Né? Não é simplesmente tomar... Eu vou te dar uma coisa muito interessante. Normalmente, as pessoas, quando são autuadas pela Receita, qual é a primeira coisa que ele faz? Liga para o advogado, né? Não, ele liga para o contador. Aí o contador diz o que para ele? Ah, nós vamos lá e parcelamos. Concorda comigo? Uhum. Bom, cada vez que você faz um parcelamento, você simplesmente confessou a dívida. Uhum. Bom, esse parcelamento você pode pagar ou não. Normalmente, 90% das empresas fazem parcelamento para escapar da sanção, né? Da execução. Isso, para escapar da CDA, de uma execução fiscal. Só que chega na metade do caminho ele esquece de um detalhe, que ele vai ter que pagar o anterior e o atual. Porque ele acha que ele vai fazer o parcelamento e não vai mais pagar imposto, ele vai pagar só o parcelamento. Uhum. E isso não acontece, porque a tua empresa continua, a não ser que você parasse a empresa, Sim. mas você continua. Vai chegar um determinado momento que ele não vai ter caixa, e aí ele vai deixar o parcelamento. Aí vai passar um determinado momento, ele vai ser autuado de novo. Aí vem o refis, ele reparcela. Bom, uma dívida que era de 10 mil, virou 100. Por quê? Porque cada vez que eu autuo, eu ponho juro, multa e correção. Só que o juro e multa e correção nunca vai ser pelo valor inicial do imposto. Ele vai ser pelo último resultado seu. Então eu fiz um parcelamento que era 10 mil, ele virou 30. A próxima execução é sobre 30, não é sobre 10. Então uma dívida, se você tiver de 10 mil, em 10 anos ela virou 1 milhão. Então cada vez que você faz isso, não que seja contra reparcelamento, não é isso. Eu estou falando a maneira de como você tenta fazer para a tua empresa e você entra numa fria. Porque para quem está fazendo a sua contabilidade, isso é a melhor coisa do mundo. Parcelou para ele, acabou a responsabilidade dele. Entende? Só que você vai arcar com isso. E aí você vai reparcelar, até vai chegar uma hora que a sua empresa vai parar. Porque não tem mais o que reparcelar. A dívida se tornou tão grande que ela se torna impagável. Numa execução fiscal desse porte, você acha que eles vão executar você pelo quê? Pelo último parcelamento, cara. Então, se você, por exemplo, fez um parcelamento inicial que era R$1.000, virou 3, que virou 12, que virou 15, que virou 30, que virou 50. Quando eu for lá dentro da emitir a CDA para você e fazer essa recomposição do que você devia, eu vou colocar juro e multa sobre 50 mil. Honorários advocatícios, execução, busca e apreensão de veículo, bloqueio de conta corrente, bloqueio de indisponibilidade de bens. Ou seja, vai tornar a tua vida um inferno. Por que eu falo isso com tanta propriedade? Porque eu sofri isso. Entende? Você e não tem muito o que fazer. Ou você paga, de uma forma ou de outra. Então, assim, o risco... Ah, mas eu não tenho nada no meu nome. Gente, só para vocês entenderem uma coisa. Dentro do Código Civil, a gente aqui no Brasil não existe prisão civil por dívida. Eles estão querendo mudar isso, tá? Já tem aí várias tentativas de mudança desse procedimento. A única dívida civil que põe você hoje preso é pensão alimentícia. E isso realmente o cara vai. Então, contra os crimes civis, dever não é crime. Mas como você deve é. Então a gente está falando da esfera fiscal. Na esfera fiscal, sempre foi caracterizado que você teve a intenção de, que é o dolo, tá? Que é a intenção de sonegação, você vai responder por crime.
Simples assim. Ponto. Tá? Por quê? Eu deixei de pagar, mas eu lancei. Até 2019, antes da promulgação do Supremo Tribunal Federal, considerando que inadimplência agora é crime, vocês já ouviram falar de uma empresa chamada Ricardo Eletro? Uhum. Ele foi preso. Pô, o cara da Ricardo Eletro foi preso? Sim. Por quê? Antigamente, você fazer as declarações de imposto e não pagar, você era inadimplente. Depois de 2019, de dezembro de 2019, você fazer a declaração e não pagar é crime. Ô, doutor, como assim? Veja. Vamos dar um exemplo do ICMS. Você vai lá na loja e compra Uma geladeira. uma geladeira. Muito bem. O cara que vendeu a geladeira para você, ele não botou o ICMS na nota dele? Botou. Esse ICMS, quem paga? É o consumidor. Essa nota fiscal desse consumidor, esse ICMS, é da loja? Não. Não. É do Estado. Concorda? Sim. Se eu, que sou a loja, tenho a incumbência, a responsabilidade tributária de cobrar o ICMS, de quem é esse dinheiro? Do Estado. Se eu pego, cobro de você e não pago o Estado, é o quê? Apropriação indébita. Apropriação indébita, crime. Entenderam? Então, assim, com essa modulação do Supremo Tribunal Federal em 2019, você fez alusão do imposto e não pagou, é crime. Por quê? Porque você reteve isso. É como se fosse na fonte ali já. Você reteve, você cobrou dele, você cobrou do consumidor o ICM. Se você não botasse o ICM na nota, olha, Estado, eu não quero saber desse ICM na minha nota. Você que se quiser, vem aqui e cobre do consumidor. Mas não, o Estado, ele faz com que você seja o substituto dele. Então você é o responsável tributário em pagar esse imposto ao qual é do Estado. Por isso foi criminalizado. Entende? Então, assim, na hora que saiu essa decisão, todos os advogados tributaristas, todos os advogados empresariais e comerciais, eles ficaram de boca aberta, eles ficaram, pô, peraí, como assim? Mas se você entender o motivo, você fala, não, isso é correto. Porque você está cobrando do consumidor. Alguém está pagando essa conta. É como o INSS, cara. O INSS do funcionário, você falou do cara que está começando. Ele registra, não paga FGTS, não paga INSS, não paga nada. Só faz o lerite do cara lá. Ele está cometendo algum crime? Sim. Não confundam FGTS com INSS. Diferente. O FGTS é crime? Não. Como assim? Não é crime. Veja, você vai ser processado por uma entidade federal? Sim, porque é uma obrigação tua. Mas o INSS, quando você não paga, você tirou de alguém. Você tirou do funcionário. 10%, 11%, 6%, seja lá quanto for a alíquota. Você tira do funcionário, você abate do que ele tem a receber. Não abate? O FGTS você acrescenta. O INSS você tira. Quando você tira, você cometeu o mesmo crime que eu falei passado ali. Você cometeu o crime do ICM. Ou seja, você se apropriou de algo que é do governo, que é do Estado. Porque você é só um intermediário. Então, essa apropriação indébita, que todo mundo acha que não existe, ela existe sim. Principalmente na escala federal. É que quando você fala de INSS, FGTS, nós estamos falando de justiça federal. Nós não estamos falando de justiça estadual, que é o ICM. Ou da justiça municipal, que é o ISS. São coisas totalmente distintas. Então você acha que vale a pena pro esse empresário que, como eu falei, está 10 anos aí sonegando, e vale a pena ele procurar se orientar, sim. Se orientar e começar a colocar as coisas dele aos poucos, igual você não entrar gritando. É como eu disse para você, né? Se ele entrar gritando, ele vai despertar a atenção da Receita Federal. Então ele entra aos poucos e vai colocando a empresa dele no eixo. Quando a gente fala aos poucos, não pode falar assim, não, então eu vou sonegar só um pouquinho. Não é isso. É ele fazer as apurações que tem que ser feitas dentro da empresa, rever margem, rever lucro, rever tudo. E aí sim, dentro desse contexto, adequar a empresa dele.
Em qual regime realmente eu mereço estar? Eu mereço estar no simples, eu mereço estar no lucro presumido, eu mereço estar no lucro real. Ah, mas a minha empresa não tem capacidade, porque as pessoas pensam que lucro real é para empresa gigante. E não é isso. É a forma de como você gere a tua empresa e que tipo de negócio que você tem é que vai determinar o regime tributário. Vou dar um exemplo para vocês, assim, bem grotesco. Call center. Qual é o maior custo de um call center? Pessoas. Concorda? Sim. Bom, se a minha empresa tem um custo maior de pessoas, ela representa um custo de operação muito maior de pessoas, a minha empresa tem que ter classificado no simples. Por quê? Porque a minha classe previdenciária é muito grande. Agora, vamos lá. Eu fabrico dinheiro. Tenho um funcionário. E meu lucro na fabricação desse dinheiro é de 30%. Líquido. Eu estou no simples por quê? Eu fabrico? Bom, quando eu fabrico eu tenho matéria-prima, eu tenho tinta, eu tenho papel, eu tenho um monte de matéria-prima que eu compro, correto? Frete, tem muita aluguel. Frete, essas coisas vão ser feitas uma conta gráfica, onde o abatimento dos impostos que você teria que pagar, PIS, COFINS, ICM e etc., serão abatidos porque alguém comprou isso e me vendeu. Essa troca que eu tenho direito aos créditos que a gente chama de conta gráfica. Muito bem. Bom, mas o meu lucro é pequenininho. A minha produção é gigantesca. O cara fatura, sei lá, 5 milhões. Eu fabrico areia. Um potinho desse tamanho dá um monte de areia. Uhum. Mas meu lucro é, cara, muito pequeno. Lucro real. Para mim saber se a minha empresa tem lucro, eu vou para o lucro real. Porque realmente eu só vou pagar aquilo se eu tiver lucro. E o que é lucro? O cara acha que lucro é... Ele comprou alguma coisa por 10, vendeu por 15 e 5 reais é o lucro dele. Isso não é lucro. Então, assim, ó, quando a gente fala do empresário, a gente volta lá no começo, porque se a gente for ficar aqui, nós vamos ficar até amanhã falando. Mas lucro não é isso. Lucro é o resultado que você tem de toda a sua operação. Uhum. Ah, mas, nossa, eu ponho uma margem de 50%. Margem não é lucro. Margem é você colocar os seus custos mais lucro. Isso é lucro. Então, muitas vezes a empresa fala assim, mas eu não pago imposto porque eu não tenho lucro. Nunca escutou isso? Já. Você não tem lucro por quê? Porque você está calculando errado. O seu custo de operação não está certo. Desde que você começa... Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu tive esse problema. Eu cheguei numa época, em 2003, eu contratei uma empresa para fazer uma planilha de custos para mim. Naquela época, em 2003, eu paguei 11 mil reais numa planilha de custo. Essa planilha tinha mais ou menos no Excel 38 páginas. Eu calculo... Você sabe o que é uma lycra? Não sabe o que é lycra? Lycra de roupa? Elastiquinho. Uhum. Eu comprava a lycra e eu tinha que pesar ela. Uhum. Como é que você pesa um fio de cabelo? Bom, o meu custo dava assim, só para você, isso é só uma curiosidade, 0,701. Nossa, tudo isso? Sim. Mas para cada fralda eu usava 3 lycras de cada lado. 3 elastiquinhos. E cada pedacinho daquele que eu tinha que usar, ele tinha uma faixa de alongamento. Que você estica para ela franzir a fralda, correto? Sim. Quanto ela alongava? A cada centímetro que eu comprava, que eu cortava, eu tinha que alongar ela 1000 vezes. Para dar o 0,00001. Aí você fala assim, tá, mas doutor, um tubo de lycra tinha quantos metros? Algumas centenas de quilômetros. Beleza. Mas aquilo custava. E se eu não colocasse esse 0,000001 no meu custo, eu nunca ia saber quanto eu gastava.
Então, assim, ó, o empresário, ele finge que não existe. Quanto gasta de luz? Ah, R$ 200. Então quer dizer que se eu diminuir a quantidade de luz, eu vou baixar isso para 100. Ah, mas é só R$ 20, mas é só R$ 80, mas é só R$ 30. Põe isso num ano, põe isso em 5 anos, põe isso na sua vida inteira. Então, assim, ó, o custo ele foi justamente, você tem que apurar isso, porque assim, não importa qual é a atividade que você tenha, você gasta. Por exemplo, nós aqui, estamos com holofotes de luz, microfones, etc. Quanto custa isso para você? Quanto vai custar? Então, antes de mais nada, o meu conselho para todos os empresários que estão ouvindo a gente. Primeiro, se oriente. Procure uma equipe de pessoas, procure um escritório. Ah, mas advogado a gente só procura quando tem problema. Não, muito pelo contrário. Eles sim vão ser capazes de falar para vocês, olha, o seu caminho é esse. Entende? Você se orientar, é melhor você se prevenir. Vamos lá, vamos falar um pouquinho rapidinho assim, para deixar a gente encerrar. Covid. É melhor você ir para o hospital se tomar vacina. Então é prevenção, concorda comigo? Sim. Então é muito mais fácil eu te prevenir, mostrar para vocês, mostrar, né, para ele aonde é o problema e aí resolver. E não fazer que nem eu falei para você, ele tá gritando na festa. Às vezes o cara chega com você já tá incubado. Normalmente quando o cara procura, né, auxílio porque ele tá com a corda no pescoço, né? Ele já era, né? E o empresário chegou no teu escritório, doutor. O que você conversa com ele? Se você fala assim, olha, eu vou precisar ver isso na tua empresa, na prática. O que você pede para ele, pra gente, para o nosso público, algum empresário que estiver assistindo, que queira buscar o teu escritório para ter uma ideia? Não, ele vai me pedir isso aqui. Veja, eu vou fazer um xiste aqui com você. Quando você vai no médico, você senta na frente dele. Ele diz para você o que o senhor está sentindo. Uhum. Quando o empresário chega no meu escritório, ele vem conversar comigo, a primeira coisa que ele vem é com desespero. Ele já chega dizendo que ele está ferrado. Porque normalmente vai só procurar o escritório quando está ferrado mesmo. Eu digo para ele, a solução que eu peço, né? O que eu peço para ele de cara? Qual é o problema da sua empresa? Ah, eu não paguei tal, eu estou sendo executado, levei uma multa. Bom, normalmente é fiscal. Né? Porque ninguém vem se não for pela dor, né? Não vem por amor. As pessoas não vêm buscar você para isso que eu estou te falando, a prevenção. Eu peço o que para ele? Um levantamento fiscal da empresa. O que é um levantamento fiscal? Tudo que a empresa dele pagou ou deixou de pagar. Ah, mas o meu contador nunca fez. Bom, aí nós temos um problema. Entendeu? Porque eu vou ter que começar a sua empresa do zero. De novo. Uhum. Então, muitas vezes, quando você é autuado, é porque já existe um histórico teu. Ninguém te multa ou te autua se não existir um histórico. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pede é assim, ó, você que está ouvindo a gente, converse com o seu contador, peça para ele uma análise tributária da sua empresa. Levante, o que é uma análise tributária? Não é só um imposto que você paga aqui pelo que você vendeu. Não. Nós estamos falando de todos os impostos. Nós estamos falando de fundo de garantia, nós estamos falando de INSS, nós estamos falando de previdenciário, nós estamos falando de PIS, COFINS, Simples, seja lá o que for. Por quê? Porque justamente na parte mais fraca é onde você vai ser pego. Sempre. Você deixa, às vezes, passar coisas. Eu tenho um exemplo de pessoas que estão sendo multadas por cartão de crédito. Né? Eu acho até que eu cheguei a comentar com você sobre isso. Uhum. Então a gente tem que orientar as pessoas simplesmente a procurarem mesmo a ajuda. E não ter esse temor e deixar a coisa chegar no ponto que chega. Procure antes. Sabe? Se antecipe. Sim, se antecipe ao fato. Você sabe que você está fazendo errado. Uhum. Né? A gente não pode dizer que não sabia. Você sabe que está fazendo errado. Aí você fez, depois você vai falar, eu não sabia. Então procure uma assistência jurídica. Quando a gente fala de jurídica, gente, não entendam um processo. Tudo que falar na sua empresa que não for produto é jurídico. Então, se você tem uma empresa e está com problemas ou ainda está começando a perceber que a coisa realmente está pegando para você e você não sabe o que fazer, procure ajuda. Não é vergonha nenhuma. Eu vou dizer para vocês, no começo, se eu tivesse procurado ajuda e tivesse me orientado, talvez não tivesse acontecido tudo o que aconteceu.
Entendeu? Então eu sou bastante assim, eu superei isso, me superei. Os perguntas, mas doutor, isso era empresário, era fisioterapeuta, fez marketing e foi pro direito por quê? E justamente eu queria saber aonde que eu tinha errado nessas questões, porque no Brasil realmente é bem difícil ser empresário. E você sofreu na pele, né, doutor? E você Na pode pele. passar para a pessoa na prática. Na prática. No ringue. Você apanhou e... Sim, eu cheguei a ter, olha, cara, não lembro o número direito, mas mais de 180 processos. Entendeu? Por quê? Porque quando vem um, vem tudo, sabe? A empresa, quando ela entra em colapso, já é tarde, não tem muito o que fazer. Ah, mas fala assim, mas como, doutor, que isso aconteceu? Vem acontecendo com 2 anos, cara. Vai acumulando. Não vem assim de uma. Lógico, o meu problema foi outro, teve outras consequências em relação a isso, mas assim, eu digo que a gente comete coisas boas. Um exemplo bem besta, bem tosco. Eu cheguei a ter 3 empresas no mesmo lugar. Ah, eu vou abrir uma aqui, uma ali. Mesma coisa. Não. Tenha uma bem feita. Esqueça de ficar abrindo esse monte de empresa. Você só vai arrumar problema. Ah, eu vou abrir uma empresa para dividir faturamento. Para quê? Ah, eu vou abrir uma empresa porque naquela eu faço. Lembre-se que as 2 terão impostos. Lembre-se que as 2 terão responsabilidade civil. Então, assim, isso é muito amplo, sabe, Emerson? Para a gente ficar. A gente tem que tentar ser sucinto, mas, assim, é muita coisa. Se você é empresário no Brasil, você tem que se adequar realmente, porque senão você não consegue. 90% das empresas que abrem, quantas ficam abertas? Quebram em 1 ano, quebram em 2 anos. Não comporta, não aguenta. Porque o cara acha que ser empresário o cara tem que ser mágico. Não é mágico, ele tem que ser inteligente. Ele tem que estar assessorado e orientado. É só isso. Depois, o resto vem com a sua experiência, mas até você adquirir essa experiência demora. E muito. Você acha que vale a pena para o empresário ele procurar essa ajuda Com certeza, preventiva? com certeza. Mesmo que ele não esteja fazendo ainda. Mesmo que eles não tenham, porque assim, muitas vezes você não sabe o que está acontecendo dentro da sua empresa. E até o cara que diz que está pagando tudo certinho. O que é pagar tudo certinho? Né? Então assim, eu estou pagando tudo advogado, eu pago tudo nos impostos. Mas você paga correto? Exatamente. Muitas vezes você está pagando até coisa a mais. Você podia pagar menos. Você citou a diferença do simples e lá do lucro real, né? Às vezes ele eu estou no simples, estou pagando tudo certinho e... Veja, para a gente colocar todos os pontos, né, de tributos, eu vou te dizer assim, ó. A apuração dos tributos, ela tem que ser uma coisa real. Tá? Então, muitas vezes existem divergências de valores. Então, deu uma divergência de valor de R$100. Significa que você sonegou? Não. Essa divergência pode estar se apresentando por lançamento errado. A contabilidade diz que de repente era para lançar um 5, lançou um 7. Pode acontecer isso? Pode. Você justifica isso? Justifica. Agora, tem coisas que não tem como justificar. Por exemplo, antigamente, não sei se você chegou a escutar isso alguma vez na sua vida, mas muito empresário vai entender o que eu estou falando. Existia uma coisa de nota calçada. O que era nota calçada? Como as notas antigamente eram em blocos, elas não eram eletrônicas, você pegava a primeira via da nota, fazia um valor. E a segunda via, você fazia em outro valor. Isso é nota calçada, porque a primeira via ia para o cliente pegava e rasgava essa nota, ou te devolvia ela. Mas a segunda via ia para o fisco. Então a nota calçada, em vez de uma nota de ser de 10 mil, ela saía uma nota de 1.000. O imposto que você tinha para pagar por 1.000 é diferente de 10 mil, concorda comigo? Sim. 12% sobre 1.000 seria R$12, sobre 10 mil seria 120, e assim por diante, ao 1.200. Sonegação fiscal pura, crime tributário. Com o advento da nota eletrônica, o que aconteceu com isso? Acabou. Não tem mais. Então, hoje as pessoas, quando você coloca na sua nota
no sistema da Receita Estadual, para você emitir ela no sistema eletrônico, que você vai fazer para o cliente X, ela já sabe para quem vai, para onde vai e como vai. Muito bem. Hoje você vende o produto por 10. Amanhã você vende por 5. Depois da manhã você vende por 8. Depois da manhã você volta a vender por 10. Tudo bem. O cara que comprou 5, de repente tem um esquema com você, é um cliente bom, você dá um bom desconto para ele, mesmo assim você está apresentando lucratividade. Agora, você começa a vender por 2. Você está o quê? Subfaturando. Para pagar menos imposto. Você é pego? Sim. Porque existe um valor mercadológico. Entende? É tudo por amostragem, Emerson. O cara não vai vir dentro do tua empresa pedir tua planilha de custo, a não ser que seja uma empresa muito grande ou que o valor seja muito estrondante. Mas você é pego por essas pequenas coisas que você faz. Você chama atenção. Então você não pode... ou então você pega um produto que custa 2 e você vende por 100. Poxa, peraí, como assim? O cara faz uma amostragem lá, vê as notas emitidas, que as notas que são emitidas por você durante o mês e percebe que aquele produto uma hora custa 2, uma hora custa 100. Tem uma coisa errada. Então, lembra que eu falei pra você do cara gritando? Sim. Isso você não vai esquecer nunca mais na tua vida. Não grita. Então é preferível você manter uma razoabilidade dentro da sua empresa. Entendeu? Fazer aquilo que é certo. Fazer, mas pô, eu tenho que pagar. Tem. Porque ninguém quer pagar nada. Por que nós temos tantas leis? Por que o tributo é tão alto? Para tentar pegar, né? Não é, cara. Porque assim, poucos pagam. Entende? Se todo mundo pagasse, talvez seria... Como nos Estados Unidos, por exemplo, você vai num lugar comprar uma caneta. Quanto custa a caneta? $1. Você vai pagar? É 1,06. E o cara não deixa de te cobrar 1,06, cara. Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai pagar do bolso. Existe um controle. Então aqui, mas nossa, no Brasil são muitos impostos. Realmente. Mas, se você fizer a sua parte e todo mundo fazer, talvez a gente não teria tanto problema. Tanto imposto, né? Tanto imposto, porque é tributo. Imposto é uma modalidade de tributo. Né? Para a gente finalizar, quando você, aqui, né, onde a gente está, né, tem algumas ruas aqui atrás que são de barro, são de poeira, são de... Né? E lá o cara tem um terreno naquele lugar. Aí a prefeitura vem e asfalta o local. É obrigação da prefeitura fazer isso? Não. Ela está fazendo um benefício para a cidade, automaticamente ela está fazendo o quê no seu terreno? Valorização. Beleza. Então um terreno que você comprou que custava 20 mil, hoje ele passou a valer 100. A União vem e te coloca uma coisa que a gente chama de contribuição de melhoria. O que é essa contribuição de melhoria? É sobre o ganho que você teve. Então, se a sua casa valia 20 e agora ela vale 80 ou vale 100, quanto você teve de ganho? 80. Sobre 80, eu vou te taxar. Por quê? Por que você pode ganhar e eu não? Mas ninguém quer pagar. Todo mundo exige o asfalto. Mas não sabe que quem paga esse asfalto é eu, você, o outro. Então, quando você começa a analisar o que é realmente os tributos, você começa a entender. Fato gerador, né? Como você hoje, né? Uma taxa. O que é uma taxa? É pelo serviço que eu fiz para você. Então você vai lá e fala para mim, olha, eu tirei uma xerox para você. Você não paga? Não foi feito um serviço? O Estado é igual. Por que ele vai colocar alguém para tirar um alvará para você, gastar papel e te dar de graça? Não faz sentido. Sim. Então, sempre que for uma coisa voltada ao governo, você vai ter uma desculpa para não pagar. Porque roubam demais, porque os políticos roubam demais, porque não sei quem rouba demais. É sempre esse discurso. Sim. Mas você não vê que você é um dos caras que está roubando também. Roubando, entre aspas, que rouba uma coisa muito pesada. Sim. Mas é uma das pessoas que também não está contribuindo. Então, eu acho que assim, procure ajuda. Os escritórios que tem, a gente pode ajudar da maneira que for melhor. Sim. Bacana, doutor. Foi uma conversa muito produtiva e acredito que o intuito não é assustar as pessoas, mas... Não, muito pelo contrário. Mas é prevenir também. É conscientizar. Isso, exatamente. A palavra certa seria conscientizar. Para que a pessoa pudesse organizar a empresa enquanto há tempo.
né? Não esperar a bomba explodir, porque acham que o profissional, o advogado, no caso, é o super-herói, né? Não, ele ou não... quando tá preso, ou quando a bomba explodiu, né? Ou quando você parou da mulher, ou quando o oficial tá lá para prender o cara, que pensou alimentícia. Então, assim, não espera a bomba explodir. Procura antes. Igual, às vezes a pessoa tem 100, 200 funcionários na empresa, não tem um trabalhista, mas ela pode ser que algum dia tenha, de um funcionário que está lá há 30 anos. Se ele pudesse fazer esse trabalho preventivo, né, um advogado chegar assim, olha, vamos ver como estão os seus funcionários, como que está o teu lerite, se você está pagando, está, como você falou ali, roubando literalmente do Estado. Eu falo duas coisas aos meus clientes, cara. Assim, ó, tem duas coisas na vida, no direito, que você tem que ficar longe. É pensão alimentícia e ação trabalhista. Tá? Porque assim, ó, as duas vão ser pro resto da sua vida. Esse é o problema. Entendeu? Mas a pensão alimentícia vai até os 18 anos. Depende. Isso é uma outra oportunidade, a gente conversa sobre isso. Mas fique longe, sempre, das trabalhistas e dessa questão da pensão alimentícia. Porque isso realmente são coisas que realmente funcionam no Brasil, tá? É uma questão trabalhista. É mais rápido e mais... mas houve mudança na lei, tudo bem. Houve realmente bastante mudança na lei. Mas ainda é um incômodo pro resto da sua vida. Mas beleza, quero agradecer, Dr. Carlos, mais uma vez... Eu que agradeço ter a oportunidade de expor aí. Nós vamos colocar o seu contato, o seu telefone aqui nos comentários, para quem quiser, para poder chegar até você, ter o seu contato, saber como que funciona a tua consultoria. Eu acredito que você está prestando um excelente serviço para a sociedade, compartilhando o que você já viveu. Né? Com certeza. Você como uma pessoa que passou por isso e agora entrou para o direito exatamente por causa desse propósito, que é o propósito maior, de ajudar essas pessoas. De ajudar as pessoas, exatamente, porque, cara, é muito triste. Você idealizar um sonho na tua vida, assim, de você ser de ter uma coisa melhor para sua família, para você e tudo, de repente, por você ser uma pessoa turrona, austero e não aceitar muitas vezes o conselho ou a ajuda de alguém, você acaba perdendo tudo. É muito difícil. É bem difícil mesmo. Maravilha, doutor. A gente encerra por aqui mais um podcast Conecta, que conecta você a excelentes profissionais como o Dr. Carlos, Obrigado. né? Conecta você a conhecimento, network, e se você precisar de algum serviço, de alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou procurar o Dr. Carlos, que o contato dele vai estar aqui. Tá bom, pessoal? Um abração e até o próximo episódio Conecta, onde nós vamos trazer também um excelente profissional como o Dr. Carlos para passar aí para vocês algum conhecimento. Tchau, tchau, pessoal. Um abração e até o próximo podcast Conecta. Obrigado mais uma vez, doutor, pela sua disponibilidade. Foi bem bacana. Foi bem bacana.